Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva chamada de catastrofização. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então, neste vídeo, nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva que a gente chama de catastrofização. Eu vou ler aqui para vocês, no livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, a definição de catastrofização. Aqui diz assim, na página 202, na versão que eu tenho. Catastrofização, também chamada de adivinhação. Você prevê negativamente o futuro, sem levar em consideração outros resultados mais prováveis. Então vamos trabalhar aqui. O que é uma distorção cognitiva? Distorção é um erro de pensamento. Cognitiva, né? Tem a ver com pensamento. Então é um erro de pensamento. O que é um erro de pensamento? Existe a realidade, né? Existe o mundo lá fora, ou a realidade compartilhada. No entanto, existe a maneira como nós percebemos o mundo. E a maneira como nós percebemos o mundo é como o mundo é, digamos assim, para nós. E a maioria da maneira como a gente vê o mundo tem mais a ver com a forma como nós percebemos o mundo do que com uma forma como o mundo realmente é. Por quê? Nós não somos seres oniscientes. Então esse é um ponto importante. Sempre lembre disso. Nós não somos seres oniscientes. Nós não temos todas as informações sobre a realidade. E o que acontece então? Para que a gente consiga viver com o conhecimento limitado que a gente tem, a gente faz suposições. Só que o problema é que nós costumamos tomar essas suposições como sendo a própria realidade. E uma das coisas que a gente sempre está fazendo é tentar prever o que vai acontecer no futuro. Ora, se eu não sei como será o dia de amanhã, eu não tenho como viver. Ora, suponhamos que eu não sei nem se o sol vai nascer amanhã. Eu vou acordar de manhã, será? Eu vou ter o meu dia? O que eu faço? Vou ter que ir para o trabalho? Vai ter ônibus passando? Então a gente está todo o tempo tentando adivinhar o futuro. Amanhã provavelmente o sol vai nascer. Amanhã provavelmente meu celular vai despertar para que eu possa acordar para ir para o trabalho. Amanhã, provavelmente, o ônibus vai passar na porta da minha casa. Amanhã, provavelmente, eu vou chegar no meu trabalho. Amanhã, provavelmente, eu vou encontrar os meus colegas de trabalho. Só que a gente não fica assim, provavelmente, igual eu tô falando aqui. A gente fica como se fosse uma certeza. Amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Eu já tenho assim como que... É como se eu soubesse o futuro. Isso permitisse com que eu vivesse. Perceba que toda distorção cognitiva, ela não é de todo ruim. Ela tem um propósito. A gente precisa desse modo de pensamento, de ter uma certa ideia do futuro, para que a gente consiga viver o nosso dia a dia. No entanto, existem pessoas, eu acho que todos nós fazemos isso em menor ou maior grau, que tem uma tendência de, às vezes, pensar que o futuro vai ser negativo. E é isso que a gente chama de catastrofização. Eu adivinho o futuro, mas de modo negativo. Eu sempre penso que o futuro vai ser ruim, que as coisas vão dar errado, que tudo vai ser uma catástrofe. Então, suponhamos, amanhã eu tenho de fazer uma prova. O que eu começo a pensar? Eu vou sair ruim na prova. Eu vou tirar 0, eu vou bombar. Eu vou fazer um exame de sangue. O que eu começo a pensar? A hora que eu for buscar o resultado, vai aparecer que eu tenho várias doenças. Vai aparecer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tô com AIDS, que eu tô com câncer, que eu tô com... Ou, vamos pensar em outra situação. Vou ter um encontro com uma pessoa que eu tô gostando. Eu começo a adivinhar como vai ser o futuro. Ele não vai gostar de mim. O encontro vai ser um fracasso. Ele vai me dar um bolo. Então, o que é a catastrofização? A catastrofização é uma distorção cognitiva que faz com que a gente veja o futuro sempre como algo negativo.
por que é uma distorção cognitiva? Porque nós não somos oniscientes. Nós não sabemos o futuro. Nós podemos fazer suposições. Mas por que essa suposição ainda é uma distorção muito séria? No sentido de não corresponder à realidade? Porque o futuro nem sempre é a pior coisa do mundo. Na verdade, para ninguém o futuro é a pior coisa do mundo. No futuro acontecem várias coisas, algumas boas, algumas ruins. Mas imagina se o nosso futuro sempre fosse a pior coisa possível. Não é. Geralmente não é. Coisas ruins acontecem no nosso futuro, mas também coisas boas. E mesmo quando coisas ruins acontecem no nosso futuro, não necessariamente essas coisas ruins são as piores possíveis. Né? Existem pessoas que estão sempre antecipando o pior. Vai acontecer sempre a pior coisa do mundo. Então a gente chama essa distorção cognitiva de catastrofização, que é uma tendência de tentar adivinhar o futuro e sempre supor que o futuro será uma coisa negativa, uma coisa muito ruim, que vai dar tudo errado. Então, eu vou dar aqui um exemplo para a gente pensar nessa questão da catastrofização, que aí vai ajudar a gente a compreender exemplos práticos, exemplos concretos de como essa distorção cognitiva ela funciona. Então eu vou ler aqui, e nós temos uma personagem aqui no livro, que ela está sempre tentando, digamos assim, antecipar o futuro. Por exemplo, aqui tem um exemplo de Sally. Ela está na faculdade e ela prevê o seguinte: eu vou levar bomba na faculdade, eu vou bombar na disciplina. Então ela está fazendo ali uma disciplina na faculdade e ela está sempre pensando: eu vou bombar, eu vou tirar a pior nota da sala, eu vou sair muito mal. E aí a gente pode perguntar: será? Então toda vez que você estiver pensando que o que vai acontecer no futuro será a pior coisa possível, que vai dar tudo errado, que as coisas não vão dar certo, que você não vai conseguir, que você vai mal na prova, que você vai mal na entrevista de emprego, já ligue a lanterna e pense: pera, será que eu não estou catastrofizando? Será que eu não estou tentando adivinhar o futuro e sempre supondo que o futuro vai ser negativo? E aí você pode pensar: e como eu lido com esse pensamento? Como eu lido com a catastrofização? E aqui a gente vai pensar algumas formas de lidar com esse pensamento. E aí, algumas perguntas que nós, digamos assim, podemos fazer para nós mesmos para lidar com a catastrofização. Primeiro é perguntar: o que realmente vai acontecer? O que tem mais probabilidade de acontecer? E aí você pode pensar, vamos pensar aqui no exemplo da prova. Eu vou fazer uma prova na faculdade. Pense a pior coisa que pode acontecer e a melhor coisa que pode acontecer. Tá, a prova vale 10 pontos. E aí eu te pergunto: qual que é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é eu tirar 0 e o meu professor rir de mim, ou eu sair envergonhada na sala. E qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Eu tirar 10, meu professor me elogiar grandemente e me chamar na sala e falar que eu sou um grande aluno, um exemplo de aluno. Ok. Geralmente, os extremos são as coisas que são mais um pouco difíceis de acontecer, as coisas que estão no extremo. E talvez o que possa mesmo acontecer é uma coisa no meio termo. Talvez eu tire uma nota baixa, mas não um 0. Talvez eu tire uma nota razoável, talvez eu tire o mínimo para passar, mas o pior possível ou o melhor possível pode acontecer? Pode. Mas as probabilidades a gente tem que jogar com a ideia de que, existem outras probabilidades aqui no meio termo. Então já começa a pensar: e o meio termo? E aí uma forma da gente pensar se as probabilidades estão mais nos extremos ou no meio termo é pensar na realidade. Vamos lá. Você está numa sala de aula. Você está fazendo a disciplina. Se você vai tirar 0, segundo a sua previsão, eu vou tirar 0 na prova. Então você é o pior aluno da sala. E a gente pode te perguntar: você consegue pensar em algum aluno da sua turma que seja pior do que você na disciplina? Ou seja, que não estude tanto quanto você, que não seja tão inteligente, que você prevê que ele não vai tirar uma nota tão alta. Porque se você vai tirar 0, o que você está dizendo? Você está dizendo que você é o pior aluno da sala e que você vai tirar a pior nota da sala.
Então, será? Ah, mas aí eu te pergunto, tem algum aluno na sua turma que você acha que pode tirar uma nota menor que a sua? Ah, tem o João. O João é um cara que dorme na aula, que não aparece na disciplina, que não estuda. Eu até estudo, eu me esforço, mas o João... Ah, então o João provavelmente vai tirar uma nota pior que a sua, não vai? Ah, vai. Então quer dizer que sua adivinhação tem um problema. Não tem como você tirar 0 e o João tirar uma nota pior que a sua. Então aí a gente já tem alguma coisa que vai questionando um pouco. Ah, será então que eu vou mesmo tirar a pior nota da sala? Porque tem alunos na minha turma que estudam menos do que eu. Tem alunos da minha turma que prestam menos atenção na aula do que eu. Tem alunos da minha turma que tiram notas piores nas provas do que eu. Então talvez a minha nota não vai ser a pior. Então ela vai estar um pouco mais no meio termo. Além do João, tem algum outro aluno que você acha que seja mais provável de tirar uma nota mais baixa que a sua? Então essa é uma das coisas para a gente já começar a questionar essa catastrofização. E aí você pode se perguntar também, né? Por que acontece? Nossos pensamentos, eles nem sempre são completamente verdadeiros, nem completamente falsos. Então pode ser que eu não vá tirar uma nota boa na prova, porque talvez seja uma disciplina que seja difícil. Mas talvez isso não signifique que eu vou tirar a pior nota da sala, ou que eu vou tirar uma nota que vai me impedir de passar na disciplina. Mas que seja, suponhamos que, e você pode fazer essa suposição, mas vamos supor que o pior quadro acontece. É o fim do mundo? Acabou sua vida? Tirei a pior nota da prova. E daí? O que vai acontecer depois? Sempre se pergunte, tudo bem, vamos imaginar que aconteça o pior cenário possível. E depois? Ah, e depois eu posso fazer a prova de recuperação? E depois, se não der a prova de recuperação, eu faço a disciplina de novo. Talvez me atrase um pouco a formação, mas eu faço de novo. Talvez eu possa conversar com o professor e tentar negociar a nota. Talvez eu possa marcar um grupo de estudos para preparar para a recuperação. Então se pergunte, mesmo que aconteça o pior cenário, o que eu posso fazer? E também pense, o que eu posso fazer agora também? Tudo bem, será que eu posso então estudar para a prova? Que mecanismo? Posso conversar com o professor e tirar dúvidas que eu ainda tenho? Posso procurar um amigo da sala que esteja mais bem preparado nessa disciplina para me ajudar? Porque se você catastrofiza, então se vai acontecer a pior nota da prova, então não vale a pena estudar. Se você vai tirar a pior nota, para que estudar? Percebe que a gente acha que o futuro é um destino às vezes. E que vai acontecer a pior coisa possível. Outra questão importante para a gente poder lidar com a catastrofização é realmente pensar, né, qual é a pior coisa que poderia acontecer e o que eu faria então. Porque o que acontece? Uma coisa da catastrofização é que a gente vai até a catástrofe acontecer, na nossa imaginação. Mas a gente não pensa que tem vida depois disso, né? Então eu dei o exemplo da prova. A pessoa tá lá catastrofizando, eu vou tirar a pior nota da prova, o professor vai falar que eu fui horrível. Ai, meu Deus. Aí sua vida acabou, né? Não tem vida depois disso. Aí eu falo, pergunte, e depois? E se aconteceu o pior? Acabou sua vida? E depois? O que você pode fazer? Eu falei, pode negociar com o professor, pode fazer uma recuperação, pode fazer a disciplina de novo, a sua vida não vai acabar por causa disso. Tem gente que pensa assim, vai acontecer a pior coisa possível, vai sair o resultado do exame de sangue, vai estar lá que eu tenho câncer, e minha vida acabou. Acabou? E depois? Não tem como você fazer o tratamento? A sua vida vai acabar ali, você não vai viver mais? Não, eu vou fazer o exame de sangue, vai dar lá que eu tenho HIV, que eu tenho AIDS. Aí minha vida acabou. Acabou? Não tem vida depois disso? Você não vai poder fazer o tratamento? Tem várias pessoas com HIV vivendo uma vida super boa. Porque hoje você tem os tratamentos, você tem o medicamento, você tem no SUS gratuitamente. Você consegue reduzir a carga viral, você consegue deixar indetectável a ponto de você poder ter relações sexuais sem transmitir o vírus. Sua vida não acabou por causa disso. Percebe então qual que é o jogo que a gente faz? Primeiro a gente se pergunta,
Pera, qual é a chance real de acontecer a pior coisa possível? E aí você coloca essas duas coisas. Primeiro, você não é Deus, você não tem como adivinhar o futuro. Segundo, pense nas probabilidades reais. Talvez tenha alguma coisa de verdade na sua crença, na sua catastrofização. Mas será que vai acontecer o pior cenário possível? Pense no pior, no melhor e tenta achar ali no meio termo onde está o mais provável. O mais provável. Pense, qual que é a probabilidade de eu ter pegado o MST? Qual que é a probabilidade de eu estar com câncer? Qual que é a real probabilidade de eu fazer um exame de sangue e sair lá que eu tô com câncer? Qual que é a probabilidade de acontecer a pior coisa possível ou a melhor coisa possível? Porque geralmente as probabilidades não estão no extremo, estão no meio termo. Mas pense também, e mesmo se acontecer a pior coisa do mundo, vá além. Pense no que pode vir depois. Né? Isso a gente pode fazer, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, eu vou morrer. Eu sou mãe e eu vou morrer. E acabou. E como é que as filhas vão ficar? Eu vou morrer e minhas filhas vão ficar sem mãe. É o fim do mundo. Será? Pensa o que vem depois. E depois de um ano que você morreu? Será que suas filhas não vão conseguir viver a vida delas? Não vai doer menos do que doía? Eu tenho medo de que vai acontecer a pior coisa do mundo. A pessoa que eu amo vai morrer. Ela vai morrer, você vai sofrer muito naquele momento. Mas e depois de um ano, depois de 2 anos que a pessoa morreu, como estará a sua vida? Ela acabou? Você não vai ter mais vida nenhuma? Será que a dor vai ser a mesma depois de 2 anos que a pessoa morreu? Será que não vai ficando mais fácil de lidar? Eu recebi a notícia que eu tô com HIV. Eu vou receber a notícia de que eu tô com AIDS. E recebeu a notícia. E depois de 2 anos que você recebeu a notícia, que você já tá fazendo o tratamento, de que você já tá vivendo sua vida bem, será que vai ser tão complicado assim? Então pense, e depois? Mesmo que aconteça a pior coisa possível, tem depois, tem vida depois disso. Então assim, quando a gente lida com a catastrofização, esses são os 2 elementos que a gente precisa levar em conta. Primeiro, possibilidades extremas acontecem raramente. As probabilidades maiores são de acontecer uma coisa no meio termo. Então tente avaliar com dados da realidade o que está mais provável de acontecer, que geralmente não estar nas extremidades, não vai ser a melhor coisa possível, mas também não vai ser a pior coisa possível. Vai ser provavelmente uma coisa ali no meio termo. E segundo, trabalhe com a hipótese de que mesmo que a pior coisa aconteça, existe vida depois disso. E se pergunte, o que eu estou catastrofizando? Estou catastrofizando a ideia de que eu vou receber um diagnóstico de HIV. Aí se pergunte depois, 1 ano depois, 2 anos depois, como vai estar minha vida, o que eu vou estar fazendo? Porque tem vida depois disso. Bombei numa disciplina da faculdade, tem vida depois disso. E 1 ano depois disso? Daqui 1 ano depois disso, talvez você já tenha feito a disciplina de novo passado. Existe vida, existe futuro, o futuro não acaba na catástrofe. Há vida além disso. Inclusive, se a sua catástrofe é a morte, a vida depois disso é de sentido. As pessoas, suas filhas, se você é mãe, vão em algum momento conseguir levar a vida delas mesmo sem uma mãe. Então, essa é essa distorção cognitiva a gente chama de catastrofização. Algumas pessoas, elas podem estar sofrendo muito por causa de catastrofização e podem não conseguir, sem ajuda psicológica, lidar com esses pensamentos. E aí, claro, é muito importante que se procure um psicólogo, um terapeuta, que possa ajudar essa pessoa a lidar com esses pensamentos catastróficos. Todos nós temos pensamentos catastróficos, mas eu espero que esse vídeo ajude a gente a lidar com eles, identificar que eu tô pensando assim porque eu tô catastrofizando. E eu preciso, então, pensar qual que é a real probabilidade e pensar que mesmo que aconteça o pior, há vida depois disso. E há coisas que eu posso fazer. Se acontecer o pior, eu posso me programar, eu posso achar alternativas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.